O nome é eliminação, mas também pode chamar de frustração, desalento, decepção. Essa é a imagem que marca a despedida do Botafogo da Copa do Brasil 2020. Boa tarde para você. Acabou a Copa do Brasil para o Botafogo, né? E daqui a pouquinho tem a reportagem. Agora, o único carioca na Copa do Brasil é o Flamengo, né? E hoje tem jogo contra o Atlético Paranaense ao vivo na Globo, depois de A Força do Querer. Mas antes, a gente fala do Fluminense, Odair Hellmann. Domingo, o Grêmio é um bom adversário para o Flu mostrar que, engrenou mesmo. Já imaginou se o Campeonato Brasileiro fosse um jogo de tabuleiro que dependesse da sorte? Todos os dias de manhã, quando eu acordo, 6 horas da manhã, eu vou trabalhar, eu conto com a sorte. Quanto mais eu transpiro, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Ali, entre os treinadores que começaram o campeonato, Odair Hellmann não estava entre os favoritos a brigar pelo título. Outras equipes investiram mais do que o Fluminense, montaram elencos mais completos. Mas no tabuleiro do Brasileirão, existe uma regra que vale para todo mundo. Todos os jogos são difíceis. Odair começou o campeonato com uma derrota para o Grêmio na estreia. A primeira vitória veio na terceira rodada contra o atual líder Internacional. A caminhada seguiu com altos e baixos até a 12ª rodada contra o Coritiba no dia 28 de setembro. Então ali naquele momento foi um jogo bastante... Não que ele tenha sido o mais difícil, mas ele tem um emblema significativo nessa caminhada. É porque 4 dias antes, o Fluminense havia sido eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, a segunda eliminação no ano. Só restava o brasileiro. E a equipe comandada por Odair conseguiu uma goleada de 4-0 sobre o Coritiba. E a gente faz um excelente jogo, faz um bom placar, ganha o jogo e a partir dali estabelece uma fase invicta, onde nos traz para essa série, né, como te disse, invicta, e nos coloca nesse fechamento de turno, né, com essa pontuação. A primeira parte do Brasileirão já foi. O Fluminense está na 4ª colocação, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores. Agora tem todo o segundo turno pela frente, são mais 19 rodadas. Esta é a segunda parte do tabuleiro que a gente vê, porque na cabeça do Odair Hellmann, ela parece completamente diferente. Não, o meu tabuleiro e o nosso tabuleiro não tem 19 partidas. Então vocês têm que recortar o tabuleiro aí e botar só o Grêmio. A nossa competição, nosso segundo turno é o Grêmio e nós estamos concentrados e vamos trabalhar para conseguir mais uma vitória, mais um bom jogo. E aí, a partir daí, aparece mais uma faixa do tabuleiro. A estratégia do Fluminense é pensar jogo a jogo. Mas uma coisa não muda neste tabuleiro. A 38ª rodada está lá, contra o Fortaleza, marcada para o final de fevereiro. E mesmo sem ter o caminho definido, Odair sabe como quer chegar lá. Trocando de competição, olha só, o Vasco enfrenta o Caracas hoje na Venezuela para tentar avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sai Brasileirão, entra Copa Sul-Americana. No lugar da luta contra o rebaixamento, a luta por uma vaga nas oitavas de final de um torneio internacional. Uma mudança de ares que pode melhorar o clima em São Januário. Ou piorar, né, se for eliminado. As 8 rodadas sem vencer no Brasileirão estão pesando. O momento nosso não é bom, mas temos totais condições de reverter essa situação. Depois do empate com o Goiás no fim de semana, o Vasco nem voltou para o Rio de Janeiro. Foi de Goiânia mesmo para a Venezuela. 6 horas de voo. Teve até que parar em Manaus para abastecer. Na bagagem, esperança de classificação e alguns problemas também. Thales Magno é dúvida para hoje à noite, por causa daquela pancada no quadril no último jogo. Tá fazendo o tratamento intensivo para ver se enfrenta o Caracas. Já o argentino Cano continua afastado com uma lesão na coxa direita. No Brasileirão, o Vasco não vence desde o dia 13 de setembro. Mas na Sul-Americana, tá bem, venceu o Caracas por 1-0 semana passada em São Januário. E hoje na Venezuela, só precisa de um empate para ir às oitavas de final. Vai ser um jogo muito disputado, mas estamos confiantes para levar a classificação para o Rio de Janeiro. Bora passear pelo centro-oeste do Brasil? Olha, a fase do Botafogo tá complicada, viu? O clube tá sem técnico,
está sem dinheiro e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cuiabá. Ser eliminado de uma competição dói. E não tem jeito. Imaginamos que uma cena como essa normalmente aconteça no vestiário. Mas ontem, a decepção dos jogadores do Botafogo ficou registrada para todo mundo ver. A melancolia tomou conta do elenco na Arena Pantanal. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cuiabá. A questão não foi esse jogo, a questão foi o primeiro jogo onde a gente não teve, de repente, uma postura para jogar um mata-mata. Esse é o Flávio Tênis, treinador interino do Botafogo. Só assumiu o comando do time porque o Bruno Lazzaroni foi demitido. Justamente depois desse jogo de ida de que ele falou. A gente não teve, de repente, uma postura para jogar um mata-mata. O Botafogo havia perdido por 1-0 em casa e protagonizado momentos como esse escanteio aí cobrado pelo Juan. O que veio na sequência foi uma avalanche de emoções. Protestos da torcida, invasão da sede de General Severiano, declarações internas de falência. O Botafogo está falido. O projeto se tornar um clube-empresa ficou estagnado. E para completar, um empate que não ajudou em nada na situação do time no Brasileirão. Foi uma semana intensa. Mas o japonês Honda, com todas as limitações do idioma, estava lá, puxando a roda para animar o time. A gente vai jogar e vai buscar a vitória do início ao fim. E o Botafogo buscou mesmo a vitória. Não dá para dizer que não, vai. Mas faltou aquele detalhezinho importante. O gol. Na trave! 17 finalizações, 3 chances reais de perigo com Pedro Raul e um 0-0 no final. Foram 4 tempos. Um jogo de ida, um jogo de volta. 3 horas de futebol sem contar os acréscimos. E nenhum gol do Botafogo contra o Cuiabá, que ainda conseguiu um feito inédito. É o primeiro time de Mato Grosso a chegar às quartas de final da Copa do Brasil. O Cuiabá faz história! Além da vaga, o Cuiabá ficou com um prêmio de R$3.300.000 pela classificação. Dinheiro, uma alegria em campo, tudo de que o Botafogo precisava nesse momento. Quem também avançou para as quartas de final da Copa do Brasil foi o Internacional. Depois de vencer de novo o Atlético Goianiense, deixa eu te mostrar como é que foi o jogo. Olha só, o Nonato chutou. E ali no rebote, o Thiago Galhardo, ele, né, aproveitou agora com 21 gols na temporada. Que fase do Galhardo. Aí teve esse gol do Rodinei no ângulo. Isso aí tá valendo replay, hein? Deixa eu te mostrar de novo. E agora o gol do Atlético Goianiense, marcado pelo Júnior Brandão. E aí repetindo o placar, né? Inter venceu o jogo de ida pelo mesmo placar de 2-1. E nesse jogo, o Yuri, do Atlético Goianiense, manifestou a indignação dele com a maneira como a influenciadora digital Mariana Ferrer foi tratada no julgamento. E também com a sentença do caso em que o empresário André Aranha foi absolvido da acusação de tê-la estuprado. Acho que tamanho de respeito com as mulheres é chocante ainda em 2020. Então, a gente, como uma forma de exemplo no país e no mundo, os jogadores de futebol estão na televisão todo dia, toda semana. Acho que a gente podia fazer um pouquinho mais cada um e a gente não pode ter medo porque a gente precisa mudar as coisas nesse país. Eu queria deixar um pedido para todas as pessoas que se sentirem de alguma forma afetadas, que não esperem por alguém ao lado para fazer nenhum tipo de protesto. Faça por si próprio. E 18 dos 20 clubes da Série A se manifestaram nas redes sociais sobre o caso Mariana Ferrer e sobre a violência contra as mulheres no Brasil. Santos e Bragantino, até agora, optaram pelo silêncio. Cirurgia bem sucedida para drenar uma hemorragia no cérebro. A gente vai falar com o Rafael Sibila, que ele está na Argentina e vai trazer as informações para a gente. Olá, amigos, muito boa tarde a todos. O Maradona segue internado nesta clínica na Grande Buenos Aires. Ele que passou por uma cirurgia ontem à noite para drenar um hematoma na cabeça. Agora cedo, o seu médico pessoal, Leopoldo Luque, que participou da cirurgia, disse que o Maradona está se recuperando bem, que segue em terapia intensiva, mas apenas para observação e que deve ficar pelos próximos dias aqui neste hospital. O Maradona que está internado desde segunda-feira. A gente viu na sexta-feira passada, no dia do seu aniversário, que ele não estava bem, com dificuldade
dificuldade para caminhar e para falar que Maradona tinha um hematoma na cabeça. Ontem ele passou pela cirurgia, hoje cedo essa drenagem foi concluída e o Maradona então agora segue em observação aqui em Vicente Lopes, na Grande Buenos Aires. Olha só, e no próximo bloco você vai saber qual o aproveitamento do Bruno Henrique nas cobranças de pênaltis do Flamengo e do Pedro também, viu? Além de outros jogadores importantes no elenco, segura aí que a gente já volta. De volta primeiro para te dar o resultado do jogo, tá mostrando a Superliga, tá? O Taubaté ganhou da Uberlândia, tá aí o resultado para você que eu fiquei devendo. Agora vamos seguir. Olha, Flamengo e Fluminense renovaram com o governo do estado do Rio a permissão de uso do Maracanã até o fim de abril do ano que vem. Os clubes cuidam do Maracanã e do Maracanãzinho há 1 ano e meio, né? E o governo do Rio ainda prepara um edital para a concessão do Maraca por 35 anos. Falando em Maraca, é hoje, hein? Ao vivo na Globo, depois de A Força do Querer, Flamengo e Atlético Paranaense decidem quem fica com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Para lembrar a situação, o Flamengo só precisa de um empate para seguir em busca do título. É uma geração que ganhou muito, mas ainda não ganhou tudo. Entre os troféus que o Flamengo poderia ter erguido recentemente no Brasil e na América do Sul, faltou esse. Hoje à noite, vai reencontrar o rival que tirou a Copa do Brasil do Flamengo de Jorge Jesus ano passado, no mesmo cenário. Diante de quase 70 mil pessoas no Maracanã, o Atlético Paranaense levou a melhor nos pênaltis, graças ao goleiro Santos. Diego Ribas defendeu Santos, bateu no meio do gol! Dessa vez, o empate no tempo normal livra o Flamengo dos pênaltis e o leva para as quartas. Agora mesmo o jogo mais importante é o mata-mata. Para ganhar o jogo é não defender só 1-0, é marcar mais gols e tentar ganhar de novo o jogo, não? Para seguir em frente, basta não levar gols, mas ultimamente isso tem sido um problema para Domenech Torren. Eu acho que o Flamengo tem que mostrar um time mais compacto. As suas linhas têm que estar mais próximas. A gente também não pode só crucificar a linha de defesa, né? E se por acaso os rubro-negros precisarem encarar o goleiro Santos nos pênaltis, de novo? O caderninho de cobradores do Flamengo tem alguns dados importantes. Só a Arrascaeta tem 100% de aproveitamento, mas foram apenas 3 cobranças. Outro com aproveitamento de respeito é o Gabigol. Em 12 cobranças, 11 foram parar dentro do gol. Diego foi o que mais teve chances, 14, e 9 entraram. Mas o que os 3 têm em comum? Não vão estar em campo logo mais, ainda se recuperando de lesão. Domi pode contar, por exemplo, com o Bruno Henrique e Pedro, que perderam pênaltis contra o São Paulo. Só que desde que chegou ao Flamengo, o Bruno Henrique fez 2 em 4 e o Pedro 1 em 2, 50% de aproveitamento para ambos. E claro, tem o Everton Ribeiro, que bateu 7 vezes e aproveitou 5 delas. Mas os torcedores do Flamengo têm bons argumentos para acreditar que a decisão não vai chegar até os pênaltis. O momento do furacão é um deles. Nos últimos 10 jogos, contando 3 competições, o Atlético Paranaense perdeu 7 e empatou os outros 3. Tinha um time muito mais encaixado, peças bem mais qualificadas tecnicamente do que tem agora, não soube repor ou substituir essas peças à altura. E para o Flamengo perder no tempo normal, só se o Atlético tiver 2 gols de diferença. Derrota em casa por mais de 1 gol só aconteceu uma vez nos últimos 71 jogos. E quem conseguiu foi o São Paulo no último fim de semana. Agora, para seguir em frente, o Flamengo não pode deixar o Furacão fazer tantos estragos no Maracanã.